Depois da derrota para a equipe do Belgrano no retorno ao futebol, a delegação colorada voltou a treinar no Otto Hotel, em Itu, no interior paulista, e agora se prepara para enfrentar a equipe do Cuiabá no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Alguns retornos importantes acontecem para o técnico Eduardo Cudê, que vai mexer bastante na equipe para este confronto pelo Brasileirão. Aliás, essa mudança de prioridade entre Brasileirão e Sul-Americana também chamou a atenção e vai contra o discurso dado pelo clube ao longo de toda essa temporada de 2024. A gente fala também a respeito da situação de Bustos, que tem um contrato se encerrando no final desta temporada. Entretanto, possui gatilhos para a renovação automática que ainda não foram acionados pelo Inter. Falaremos também a respeito da reconstrução do estádio Beira-Rio, que avança em um passo importante ao longo desta quarta-feira. E a situação da inversão de mandos de campo. Operação que o Inter deve começar a fazer em 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 29 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no Otto Hotel, em Itu, no interior paulista, resort onde a delegação do Inter está concentrada nesta primeira parte do retorno ao futebol. E o técnico Eduardo Cudê, por lá, comandou uma atividade onde os jogadores que não atuaram contra a equipe do Belgrano fizeram um treinamento. Em especial, e o destaque para jogadores do ataque, que podem estar à disposição e formar o ataque do Internacional na partida contra o Cuiabá neste sábado. Luca treinou normalmente, assim como Alário. Os dois devem formar a dupla de ataque do Inter para encarar a equipe do Cuiabá. Mas um outro nome importante que deve participar do jogo e que está de volta ao time e de volta à disposição do técnico Eduardo Cudê é o atacante Wanderson. O Wanderson trabalhou normalmente nesta quarta-feira e está recuperado da lesão ligamentar que ele teve no tornozelo direito e que o tirou dos gramados ao longo dos últimos 2 meses. O Wanderson está recuperado e deve ir para o jogo lá em Cuiabá contra a equipe do Cuiabá. O Inter vai ser uma equipe bem mexida, tá? O Thiago Maia, por exemplo, deve entrar no setor do meio-campo. O Arangues deve ser titular nessa partida, assim como o Bruno Henrique também deve ser titular. Na defesa devem haver algumas mudanças, como a entrada do Gumalho, do Gabriel Mercado, do próprio Bernabei. É um time bem diferente do Inter para encarar a equipe do Cuiabá e isso foi colocado pelo técnico Eduardo Cudê. Aliás, na tarde dessa quarta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre esta mudança de prioridade da equipe do Inter nesta temporada. A prioridade antes era total para o Campeonato Brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos encerrou a temporada passada afirmando que o ano de 2024 no Campeonato Brasileiro teria 38 finais e que o Brasileirão seria a prioridade em cima de qualquer outra partida. O que muda a partir de agora? Por exemplo, a partir do fato do Inter preservar alguns jogadores no jogo contra o Cuiabá, pensando na partida de terça-feira contra o Real Tomayapo pela Copa Sul-Americana. Eu falo sobre essa inversão de prioridades nesse vídeo aqui que eu gravei na tarde dessa quarta-feira. É só clicar para assistir, tá? Vamos avançar na pauta, porque o pessoal do Revista Colorada trouxe uma informação importante no dia de hoje, tá? Relacionada a Fabrício Bustos. O lateral direito argentino, ele está com o contrato se encerrando no final desta temporada de 2024. E de acordo com uma apuração do Revista Colorada, o Bustos possui uma cláusula de renovação automática a partir de gatilhos que são atingidos determinado número de jogos sendo cumpridos pelo jogador. O Bustos é dos jogadores do Inter que mais atua, tá? Que menos descansa. Então ele com certeza irá bater esta cláusula, vai bater este gatilho. Mas de acordo com o que o pessoal do Revista Colorada conversou com o staff do Fabrício Bustos, o Inter precisa estabelecer uma proposta para que Bustos fique. E o Bustos precisa aceitar essa proposta salarial, que já está estabelecida em algumas bases que estão mediante contrato. Só que esse movimento não foi feito ainda pelo Internacional, de acordo com o empresário do jogador, tá? O Inter adquiriu o Bustos em um litígio contratual do jogador com o Independiente, onde ele não quis renovar
porque ele queria ser vendido e o Independiente acabou não vendendo o jogador. Ele não quis renovar e aí o Inter acabou obtendo o jogador em uma negociação que envolveu inclusive uma dívida antiga que o Internacional tinha com o Independiente. Então é bom ficar de olho. O Bustos é um jogador muito importante, dos que mais atuam com a camisa do Inter. E o Inter precisa fazer esse movimento a partir dos próximos dias, porque senão, a partir do mês de junho, o Bustos poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? Avançando na pauta, e aí falando sobre reconstrução do Inter como um todo, das estruturas, do futuro, eu quero falar sobre o Beira-Rio, porque nessa quarta-feira se iniciou o processo de plantio da grama de inverno, tá? Que é o primeiro passo de reconstrução do estádio Beira-Rio que a direção ela estava preocupada, a readequação do gramado, a reconstrução do gramado. E o replantio da grama de inverno começou nesta quarta-feira. A partir disso, um prazo de 40 dias é dado para que a grama esteja em boas condições, tá? E isso agora vai ser trabalhado internamente no Beira-Rio junto com a reconstrução de outras áreas. Área elétrica, área hidráulica, área de patrimônio, as salas sendo reconstruídas, porque muita coisa foi atingida, os vestiários, as estruturas internas, tudo isso vai ser reconstruído a partir de alguns dias, porque está sendo feito ainda um processo de limpeza no local. Depois da limpeza, aí sim se faz um diagnóstico de quais serão as operações feitas no interior do estádio e se começa a reconstrução. Mas o primeiro passo, que é o plantio da grama de inverno, já começou nesta quarta-feira no estádio Beira-Rio. E por último, a direção do Inter já está trabalhando para inverter alguns mandos de campo do Campeonato Brasileiro a partir da autorização que foi dada pela CBF para que isso aconteça, tá? O Inter pode, por exemplo, conversar com outros clubes que viriam ao Rio Grande do Sul jogar nessa sequência para trocar o mando de campo. O jogo de agora não seria no Rio Grande do Sul, seria fora de casa, e aí depois o jogo da volta seria, e aí com o estádio Beira-Rio já reconstruído. Existem 2 jogos em que a direção do Inter vai tentar fazer isso. Atlético Mineiro e Vasco da Gama, tá? Eu até tenho as datas aqui desses jogos, as datas previstas, né, para esses jogos. O do Atlético Mineiro tá programado para o fim de semana do dia 19 de junho, a CBF não lançou ainda a tabela completa. E o do Vasco da Gama no dia 29 de junho. São os 2 jogos em que o Inter vai buscar uma inversão de mando. As partidas, por exemplo, contra o São Paulo, já está definida pelo Heriberto Ilse. O jogo contra o Corinthians já está sendo encaminhado para a Arena Condá. E o Grenal, enfim, aí é o mando de campo do Grêmio, tá? Mas esses 2 jogos, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, o Inter pode solicitar uma inversão do mando de campo. É claro que isso depende também da aprovação do Atlético Mineiro, do Vasco da Gama, mas é bem possível que isso aconteça. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desta quinta-feira. Por exemplo, tem Palmeiras e São Lourenço pela Copa Libertadores da América nesta quinta-feira. A odd do Palmeiras é de 1.5. Empate está pagando 4. São Lourenço, 7.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!